Dérico de Paula Damasceno foi meu professor e eu convivi com ele desde a infância porque meu pai era professor também, a gente morava próximo, ali na Nelson Alencar, eu morava na Padre Biapina, mas era bem próximo, assim, uma coisa de um quarteirão, e meu pai tinha uma proximidade muito grande com ele, né? Os dois ensinavam aqui no Colégio Estadual Luiz Gonçalves, onde eu também fui aluno do Colégio Estadual Luiz Gonçalves, e ele foi meu professor no ensino médio, chamado no ginásio antigamente, né, e no científico, professor de História. E uma época também professor de Educação Física. Né? E ele marcou várias gerações de professores aqui, de alunos aqui na região, porque o Dérico tem uma coisa interessante, ele ensinava História Crítica, né? Ele foi discípulo de Padre Antônio Gomes, que também ensinava um pouco de História Crítica, embora com certo viés, vamos dizer assim, católico, né, por causa da formação dele e tudo, mas ele ensinava uma certa História Crítica, e Alderico foi um dos primeiros professores de História Crítica. Antes de Alderico, a história era um conto da carochinha, um conto de fadas, uma história de Trancoso. Depois de Alderico é uma separação assim, da água para o vinho, depois que ele começou a ensinar, porque ele ia nas raízes dos problemas, nas raízes históricas, nas raízes econômicas das guerras e dos fatos acontecidos. Então eu acho que ele foi o primeiro assim, a despertar todo mundo e influenciou a mim bastante durante toda a minha vida. Foi um dos professores que mais me influenciou. Quando eu coloco assim, os que me influenciaram, ele certamente está entre aquelas pessoas que mais influenciaram durante toda a minha vida. Ele era interessante porque ele também era muito adepto da reflexão, ele não tinha verdadeiro pavor da decoreba, então ele tinha uma memória fabulosa e conhecia tudo quanto era de livro. Então não tinha jeito, se você por acaso tinha uma pergunta na prova e você respondesse, tivesse decorado um livro e respondesse, ele ia em cima imediatamente e era Deus nos acuda. Geralmente o pessoal tirava nota muito ruim e no finalzinho do ano ele afrouxava mais, mas ele era muito rigoroso. E outra coisa, ele também sabia muito a língua portuguesa e ele cobrava a língua portuguesa. Então se tivesse um erro de português ele tirava ponto na prova, porque ele dizia que era uma coisa obrigatória, você tinha que se comunicar, e era a língua que você tinha para se comunicar, era o português, e você tinha que saber, se você não soubesse, você não estava desempenhando o seu papel como estudante. Bem, eu conheci o professor Alderico quando eu vim morar no Crato, em 1979. Eu fui morar na rua que ele morava, na rua Brigadeiro Monteiro, e logo fiz amizade com a filha dele. Na verdade, nós já nos conhecíamos, Catarina, e aí, então a gente ficou muito amigo. E quando eu fui fazer o vestibular na Faculdade de Filosofia do Crato, eu me encontrei com ele e ele me perguntou para onde eu ia. Eu disse que ia fazer minha inscrição para o vestibular, e ele perguntou para quê. Eu disse, vou fazer para letras, não tenho o que eu quero aqui no Crato, então eu vou fazer para letras. Aí ele disse, não, você não vai fazer para letras, você vai se inscrever para história. E aí eu disse, mas eu não gosto muito de história. Mas você vai gostar. Você pode não ter lido muito história, mas você vai gostar, você vai ver. Vá, se inscreva para história que você vai gostar. E assim o fiz. Depois eu me encontrei com o Alderico novamente como professor. Ele me professor, e aquele professor muito exigente, muito esmerado no preparo das aulas, na leitura, um grande leitor dos clássicos do iluminismo, dos clássicos da economia clássica. Era uma pessoa absolutamente impressionado com o pensamento iluminista, mas era um homem que lia tudo. Ele lia sobre Marx, ele lia o marxismo, ele lia o pensamento da igreja, os pensadores da igreja católica. Ele era um homem que tinha uma leitura muito ampla, muito ampla. Eu tive a sorte de receber uma parte da biblioteca dele, que ele destinou para alguns ex-alunos e colegas dele, de quem ele tinha, a quem ele devotava amizade, e eu estava dentre essas pessoas. E eu fiquei então com uma boa parte dos livros dele. E aqui, olhando aqui os livros dele, você verifica como era
amplo o leque de leituras dele, como era amplo, como a biblioteca dele abarcava várias áreas e vários temas, tá certo? Ele estudava de história antiga, a filosofia, sociologia, história do pensamento moderno, história da economia. Era um homem também muito preocupado com a questão do Nordeste, com a questão do desenvolvimento do Nordeste. Inclusive fez parte de alguns colóquios que discutiram essa questão do desenvolvimento do Nordeste. Era também um homem muito preocupado com a questão do trabalho, com o estado de bem-estar social. E interessante porque ao mesmo tempo que ele era uma pessoa ligada ao PTB, foi ligada ao PTB, tinha toda essa tradição de valorização do trabalho que vem do cânone do PTB, do programa do PTB. Ele também tinha assim, uma postura meio que militar, tá certo? Ele se comportava às vezes de forma assim parecida como um militar, tá? Seja na forma às vezes autoritária com que ele se reportava a determinados alunos que ele achava que não estava dando a devida importância à aula e ao estudo. Uma das coisas que o Alderico ensinou a todos os alunos que passaram por ele e que tiveram, como eu, assim, um afeto muito grande por ele, foi o gosto pela leitura. Alderico lia com prazer e Alderico ensinava com prazer. Ele tinha, Sérgio, uma mania de estalar assim, a língua na boca, assim, quando ele estava dando aula, que era essa expressão de prazer dele, quando ele acabava de fazer assim, uma preleção muito bem feita sobre algum pensador, sobre algum pensamento da historiografia, ele fazia esse gesto de prazer, do prazer de ensinar, do prazer de dar aula. E ele, assim, ensinou a gente, transmitiu para a gente esse prazer de ensinar. Olha, é interessante a gente tentar ver Alderico, né? O que foi Alderico. Ele, antes de qualquer coisa, ele foi um educador, não é? Uma pessoa preocupada excessivamente com a educação da população, principalmente dos jovens, né? E tinha uma preocupação em corresponder exatamente às expectativas de que os meninos, né, gostariam de ter com relação ao professor, com relação à relação professor-aluno, né? Era uma pessoa muito aberta nesse sentido, apesar de muito exigente também, porque ele desafiava os alunos muito em torno da questão do conhecimento, do saber, do aprimoramento, da percepção da realidade, da inserção nessa realidade, né? Então, é uma pessoa preocupada exatamente com isso. Mas era, antes de tudo, um educador. Sempre a vida dele foi sempre dedicada à educação. É interessante ver que a relação que nós tínhamos era uma relação que tinha muito como foco essa questão, né? O que é educação, né? O que é ser um professor no curso de economia, o que é que significava, né, esse tipo de relação entre aluno e professor para que fizesse com que o aluno de algum modo se interessasse e aprofundasse mais os estudos com relação aos conteúdos que eram ministrados. E essa preocupação sempre de abordar essa realidade, principalmente o objeto da atividade dele de educador, não é? Dentro de um processo mais amplo, de uma percepção mais ampla. Era um historiador, como historiador ele estava sempre voltado para os fatos e para a maneira como as coisas e as mudanças ocorriam a nível principalmente a nível nacional, não é? Era uma pessoa que era sempre preocupada com isso, né? Com o processo de aprendizagem, e estava num processo constante de aprendizagem. Eu até achava interessante porque ele tinha uma biblioteca imensa, né? E era um cara que estava, na maioria das vezes, lendo, estudando, discutindo, vendo alguma coisa, não é? Orientando, inclusive, os próprios professores. No meu caso, ele foi uma pessoa que esteve sempre muito próximo e a gente sempre teve uma relação muito estreita. E ele tinha sempre o cuidado de ver meus textos, de ver, né, minhas posições e discutir comigo com relação a essas posições, né? E era interessante isso porque ele estimulava de alguma forma, né, no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, essa preocupação dele constante, né, principalmente
com educação e com aprimoramento, né, primeiro da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Ciências Econômicas, né, que ele foi professor dessas duas instituições desde os anos 70, né, início dos anos 70, final dos anos 60. Né, e ele tinha uma preocupação em que esses dois cursos, de alguma forma, eles pudessem, né, ser significativos para a região, principalmente na formação de professor no que diz respeito à Faculdade de Filosofia, e também de profissionais no que diz respeito à economia que pudessem pensar a região de uma forma diferente, de uma forma mais ampla. Né? Então era uma pessoa que tinha essa preocupação constante. E a minha vinda para o Crato se deve muito a ele. Quer dizer, eu vim aqui passar umas férias, a minha família é daqui, mas eu morava em Fortaleza, e era professor em Fortaleza, e ele me convidou, quer dizer, nessas férias ele me convidou para fazer um curso aqui na UFCA, que estava sendo ministrado pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. E, inclusive, a coordenação do curso era de Anchieta, que foi reitor da Universidade Federal e que era também daqui do Crato. E nesse curso a gente começou a estabelecer uma conversa mais estreita, a minha área de graduação em filosofia, e a gente começou a discutir um pouco mais sobre isso. Havia interesse também pela história, e ele acabou me fazendo ficar. Eu trabalhava em Fortaleza, era concursado e tudo mais, ele disse, não, mano, você vai ficar aqui, porque afinal você tem um compromisso com a região. E eu acabei ficando, né? Inclusive é interessante porque eu tinha acabado de me casar, tinha um salário lá e vim para cá ganhando metade do salário que eu ganhava em Fortaleza, né? Eu começaria dizendo que Alderico foi meu grande mestre. Foi o professor que me marcou durante a minha vida acadêmica. Foi o professor que fez a diferença. Foi o professor que me fez perceber que a história podia ser dada de uma outra forma, uma nova abordagem, não tornando, como ele dizia, uma mera disciplina decoreba. Então, Alderico foi o professor, foi o mestre, foi o orientador de diferentes gerações do Cariri, um marco mesmo, enquanto professor de História, na região do Cariri. E eu, como fui aluna dele na Faculdade de Filosofia de Crato, e os primeiros dias de aula com o professor Alderico foram, de fato, hilariantes para mim, que estava iniciando o curso, pela forma como ele dava a aula, como a pedagogia dele. A pedagogia era toda em cima de uma crítica não só aos professores da época, mas aos próprios autores de livros de história do ensino fundamental e médio. E por isso, em sala de aula, ele pegava os livros e rasgava. Eu não entendia naquele momento, eu achava muita graça quando ele estava rasgando os livros, quando ele estava dando murro na lousa, no ar e tudo mais. Mas depois ele começou a me cativar por abordar uma história por um ângulo novo que eu não tinha conhecido, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. E à medida que eu fui me interessando pela forma como ele ministrava as aulas, ele foi também me descobrindo através das perguntas que eu fazia. E daí foi um pulo para ele me oferecer os primeiros livros, mandar que eu rasgasse os livros que eu tinha em casa e me oferecer os primeiros livros, onde eu teria uma visão diferente da história. E naquele momento ele dizia, você vai ler, mas eu quero retorno. Eu quero retorno disso. E o retorno era uma conversa muito interessante, uma conversa muito produtiva,
em que naquele tempo que eu estava começando minha vida profissional, enquanto professora de história, elas muito me serviram. Com o continuar do tempo, ele sabia que eu tinha um expediente na biblioteca da Faculdade de Filosofia. E ele passou a me indicar determinados livros onde eu podia ler, onde eu podia beber. E também eu achei interessante porque naquela época ele me indicou também uma certa literatura brasileira, onde eu podia também conhecer a história do Brasil. Pouco depois, Alderico me ofereceu assim, o primeiro autor para mim, marxista, que foi uma coleção de Caio Prado Júnior. Eu acho que foi minha cartilha marxista a princípio. Mais tarde ele disse: Lireda, enquanto a revolução, chamada Revolução de 64, nós estávamos mais ou menos no ano de 67, 68, enquanto eles não visitam a biblioteca, procure o Manifesto Comunista e dê uma olhada neste livro. Mas tenha cuidado para ninguém perceber que você está lendo esse livro. E então eu comecei a ler e as nossas conversas se tornaram mais frequentes. Mais tarde, ao me mudar para o Crato, essa amizade que havia começado entre aluno e professor em sala de aula se transformou numa amizade dele, não só comigo, mas com minha família. E alguns dos meus filhos passaram a ter assim, uma admiração muito grande com ele. E de mero professor, eu me transformei em colega posteriormente no Colégio Estadual Wilson Gonçalves, onde ele era o grande mestre, a grande figura. E eu até diria que o professor Alderico, com todas essas mímicas que ele fazia em sala de aula, nada mais é do que uma angústia muito grande que ele tinha pela forma como o ensino se realizava no dia a dia das escolas. Então ele sentia realmente angústia e ele queria alguém que o entendesse. Talvez naquele momento, naquela sala de aula de só 5 alunos, ele tenha encontrado essa pessoa que o compreendeu naquele momento. Daí a afeição que ele desenvolveu, que ele teve a minha pessoa e eu com ele também. Quando eu fui colega dele, já mais tarde, no Colégio Estadual Wilson Gonçalves, o Alderico assim, se apresentou como ele de fato era o grande mestre. E eu percebi que Alderico, ele tinha a faculdade, o curso superior, como algo em que ele aplicava, ou utilizava mais teoria. E que no ensino do segundo grau, como nós chamávamos na época, ele fazia a prática. Então, durante os intervalos, nós tínhamos longos papos, ele era muito interessante, ele era temperamental, ele era muito forte, mas ele era muito amigo, muito amigo. Então, falar do professor Alderico de Paula Damasceno é falar não só de capítulos importantes da nossa universidade, do curso de Economia, mas de momentos importantes até mesmo da minha própria formação pessoal. Ou aquela máxima, né, de que os saberes fundamentam nossas ações e nossas práticas. Eu considero que uma das grandes lições que nós tivemos aqui foi a do professor Alderico, né, em todos os sentidos, né, como já mencionado, o rigor, a dedicação, né, ao conhecimento. O Alderico era um homem que a própria figura, né, enquanto professor, uma figura imponente, né, já chamava a atenção, né, a
cuidado com a entonação da fala, né? Sempre chamando a atenção e sempre se elevando naqueles pontos mais importantes, naqueles momentos mais importantes da aula, traziam, né, uma atenção especial, o rigor, a disciplina, a exigência de leitura. Alderico sempre dizia, né, que se quer entender o mundo, leia, leia, leia. Uma das expressões que hoje eu uso, né, e aí trazendo um pouco a irreverência também da grande personalidade que era o Alderico, se quiser ser gente, estude até sair sangue dos olhos. Ele sempre dizia isso, né? E era uma forma de expressar esse rigor e essa disciplina, né? Do ponto de vista do grande intelectual, Alderico, ele é uma dos que eu conheci, né, em todo o meu processo formativo, com uma capacidade integrativa de conhecimentos impressionante, né? Ele ia da história, a geografia, as ciências naturais, tratava dos códigos jurídicos e fazia um movimento de síntese a partir da ação humana, considerando todos os elementos desses campos e dessas disciplinas. E a síntese ele fazia com a teoria econômica, coisa que eu só vi com outro grande pensador, reconhecido internacionalmente, que é o nosso grande Celso Furtado. O método do Alderico é muito semelhante àquilo que a gente aprende com a obra de Celso Furtado. Claro, ele é um dos grandes leitores e entusiastas mesmo para que as novas gerações lessem Furtado. Se quiser saber o Brasil, ele dizia, leia Furtado. Se quiser conhecer o Nordeste, leia Furtado. Se quiser saber do mundo, leia Furtado. Se quiser entender o processo de formação da sociedade do Cariri, leia Furtado. Embora Furtado nunca tenha tido uma obra específica para o Cariri. E aí era nesse sentido que ele conduzia. A sua aula era algo assim que eu considero clássico também, clássico de aula. Era uma aula que tinha também uma episteme muito particular, que depois eu fui ver em grandes mestres que eu tive no mestrado, no doutorado, né? Uma aula que partia de duas perguntas. A primeira delas, aquela que a gente sempre faz: o que foi visto no último encontro? E a segunda articulava a resposta do que foi visto no primeiro encontro com o que seria tratado, com o que problematizaria a aula naquele momento, aquele encontro em particular. Então isso permitia que se cobrasse a leitura da realidade do aluno, a maturação para os conhecimentos tratados no último encontro e principalmente a filtragem que ele fazia, né, com base nas leituras deixadas. Bom, o professor Alderico foi um professor muito bom, exigente, e como pessoa eu tive uma relação muito boa com ele, porque quando cheguei aqui vindo da África, ele me recebeu muito bem e começou a me mostrar como é que funciona as coisas aqui na região do Cariri. Me levou lá para a casa dele, mostrou o número de biblioteca, número de livros de biografia que ele tinha. Tive a oportunidade de ver que ele tinha mais de 300 a 2.000 livros, e ele fazia questão que a gente conhecesse, e ele também discutia muito a questão da economia, e ele tinha uma relação muito boa na análise econômica, e não só como analista econômico, mas também ele também era estudioso na área de educação, tanto não educação em geral, como educação física em particular. Mas como pessoa, ele me demonstrou ser uma pessoa ótima, demonstrou ser uma pessoa exigente e demonstrou que deveria exigir muito mais dos nossos alunos, para que os alunos fossem aqueles alunos que sairiam como economistas, com uma capacidade boa de enfrentar o mercado de trabalho. E aí ele fazia a questão de nos demonstrar que isso era possível, que isso era viável. Inclusive que ele nos dizia também que a prata da casa faz milagre. Então, quando viesse, por exemplo, outros pensadores, outros teóricos lá do Sul e Sudeste, aí ele tinha como dizer para nós que nós tínhamos que prestar atenção no que aqueles
teóricos diziam, e que nem sempre nós tínhamos que concordar com os teóricos. Também tínhamos nosso pensamento, tinha a forma como, o nosso pensamento crítico particularmente. Mas foi uma pessoa boa, uma pessoa crítica, uma pessoa que puxava para si os outros, não deixava ninguém entrar no mau caminho. E quanto a mim, ele foi um exemplo de vida, ele foi para mim um norteador, e nesse contexto fui seguindo ele sempre com as ideias dele, sempre com uma boa pessoa no que diz respeito, não só como o aspecto social, como uma pessoa no aspecto teórico que tinha um domínio muito grande no curso de economia, principalmente os teóricos que desenvolveram a economia como ciência. Quando Vanderlei Luxemburgo, técnico da seleção brasileira, apareceu de terno no campo, Alderico já fazia isso há muito tempo. Na primeira metade do século XX, Alderico já fazia isso. Ele ia como juiz, ia de terno, e gravata, tudo mais, e mais com um guarda-chuva, ou uma sombrinha. E ele criou com os atletas um código bastante interessante. Quando ele abria a sombrinha, eram os atletas sempre de olho dele, os jogadores, era para os jogadores avançar. Quando ele fechava a sombrinha, era para eles recuarem. E como professor de educação física também no colégio estadual, ele fez história, porque as grandes festas cívicas do colégio estadual foram organizadas, foram planejadas por ele. Então, 7 de setembro, o colégio estadual marchando, é um momento que todo aluno, todo professor que passou no colégio estadual sente saudade da organização, do empenho dele, do ritmo que ele imprimia, a banda, tudo sob a batuta do professor Alderico. Ele tinha um espírito cívico muito acurado. Tem muita história hilária do Alderico. Alderico é uma pessoa que a professora Lireda disse que ou a gente amava ou temia, não é? Então, tem muita história hilária dele. Quando ele foi árbitro, juiz de futebol aqui no Crato, que ele foi técnico e foi juiz, ele ia nesse sol escaldante, não é? Para o estádio de paletó e gravata, não é? E com guarda-chuva, não é? Muito engraçado, ele de paletó, gravata e de guarda-chuva não, de guarda-sol, não é? Para apitar o jogo de futebol. Ele era um homem que tinha muito cuidado, assim, de se apresentar em sala de aula. Sempre se apresentava bem vestido, sempre tinha um vocabulário absolutamente eloquente, tá? Era um homem de um vocabulário muito vasto, até porque era um grande leitor. Então era um homem do vocabulário muito, muito vasto, de um verbo muito fácil, tá certo? E eu posso dizer que o Alderico, ele era um homem tão bom leitor que ele tinha uma familiaridade com os teóricos e com os literatos. Eu o visitei uma vez em Assaré, quando ele foi morar em Assaré, já nos últimos anos de vida dele, a filha dele, a professora Catarina, o levou para Assaré. Ela morava lá e levou para lá, ele estava aqui sozinho, e eu o visitei lá. E quando eu cheguei lá, ele na biblioteca dele, em todo lugar que ele morasse, tinha que ter uma biblioteca. Então ele tinha uma biblioteca enorme lá no Assaré, e na parede dele tinha muitas fotografias, tá certo? Do Rui Barbosa, do Euclides da Cunha, Dom Pedro. Ele tinha uma admiração muito grande por Dom Pedro, e ele falava de Euclides da Cunha, de Rui Barbosa, como se fosse
assim, um contemporâneo dele, sabe? Da mesma forma como ele falava dos pensadores do iluminismo, como se fossem muito conhecidos dele, muito familiares a ele. Eu acho que de tanto ele ler a literatura desses pensadores, ele acabou assim tendo uma familiaridade muito grande com eles, tá certo? Alderic é essa figura que fez história como professor, fez história como cidadão, cidadão do Cariri, cidadão do Crato, embora ele não fosse cratense, ele era do Aracati, mas ele se considerava cratense, tá certo? E tinha um amor muito grande pelo Crato. Ele me contou, quando ele chegou aqui no Crato, voltando de Assaré, que ele passou certa vez ali pelo brigadeiro e pediu que parasse o carro, e ele desceu e pegou uma folha de cana-de-açúcar, macerou a folha na mão, cheirou, aí disse: estou no Crato. Tá? Assim, lembrando, portanto, da época que o Crato era produtor de cana-de-açúcar. Ele, como professor de educação física também, ele era uma das primeiras pessoas a ter sido muito culto na coisa do físico como importante para a saúde. Tanto que foi tão importante para ele que ele viveu 90 anos. E era assim, até com 80 anos, ele era um sujeito extremamente forte. Inclusive, o problema que ele teve na perna foi ele sustentou um carro, um Fusca, e disse o rapaz que podia acelerar, que o Fusca não ia sair do canto, já com 80 anos. E ele caiu e quebrou a perna, teve um problema na perna, e aí teve uma pseudartrose na perna e ficou com um problema puxando a perna nos últimos 10 anos de vida. Mas ele cobrava muito essa coisa do condicionamento físico dos alunos. Ele tinha um grande condicionamento físico, então se o sujeito não desempenhasse a altura, ele esculhambava, dizia que a pessoa era um fracote, não tinha condição e tal. Então ele era muito duro nisso. E foi também treinador de futebol, né? E eu acho que foi no Ceará um dos primeiros treinadores a, assim, primeiro usar terno, que a gente nunca viu, não sabia o que era um treinador de futebol usando terno, né? Não era comum isso. E ele usava terno e usava guarda-chuva, inclusive. Ficava com o guarda-chuva e com o terno, e o guarda-chuva ele usava para recolocar os jogadores nos locais, no ataque, na defesa, com a ponta do guarda-chuva. E foi também assim uma das primeiras pessoas a colocar claramente a importância do condicionamento físico no desempenho da equipe. Era uma pessoa que tinha uma preocupação constante com a democracia, né? Isso aí. Ele foi uma pessoa que a gente discutiu muito, inclusive, na época que eu vim para cá ainda era a ditadura militar, era o final do governo Médici, início do governo Geisel, né? E nessa relação que a gente fazia sempre discussão com relação também a esses elementos que estavam postos, né? Era uma figura, Alderic era uma figura que eu posso dizer que era estimulante, comprometida, né? Focada no processo educacional. E uma coisa interessante também, eu, em determinado momento, até para fazer com que o meu salário aqui correspondesse ao salário que eu tinha em Fortaleza, eu comecei a dar aulas em outras instituições, e ele me fez sentar uma vez assim ao meu lado e disse: olha, Ronald, eu acho que você tem que pensar uma coisa aqui, você está preocupado em educar os filhos dos outros, e os teus filhos, como é que ficam? Né? Então, ele tinha essa preocupação também, que era uma preocupação que ele compartilhava com vários outros professores do curso de economia, que era a gente ter um mínimo de disciplinas que nos permitissem, né, fazer a atividade nossa com uma certa responsabilidade, com um certo compromisso, com uma certa, né, inserção, né? E ao mesmo tempo que a gente tinha isso aqui, que tinha essa preocupação, quer dizer, restringir, e ao mesmo tempo estar dedicado às atividades docentes, às discussões, mas também ao espaço, né, sociopolítico da região e familiar, né? No curso de economia a gente tinha algumas características no início do nosso curso, que era reunir os professores na casa de um ou de outro, e nesses momentos a gente conversar, dialogar, discutir, né? Nós tínhamos Felisberto que tocava violão e cantava, e a gente tinha uns momentos de confraternização que servia para que a gente pudesse, de alguma forma, né, ter essa proximidade maior e esse compromisso maior uns com os outros e na construção
do próprio curso, né? Então tem essas lembranças dele, que eu tenho fortes, essa lembrança dessa questão diretamente do decoreba que ele chamava. Não quero decoreba, ele tinha claramente isso, que não aceitava que as pessoas decorassem e tinham que refletir, mesmo que lesse, tinha que ruminar e tinha que sair uma coisa da pessoa e não que estava escrito no livro. Isso era uma coisa muito importante e ele marcou assim profundamente. Os alunos ficam sempre com medo do copia e cola que hoje tem. Na época era impossível porque ele conhecia, era um Google ambulante de história. Então ele ia em cima, qualquer notasse que foi copiado, ele dizia inclusive onde foi e caía em cima. Então era uma figura assim muito interessante e ele marcou profundamente. Inclusive escrevi um livro de história recente chamado A História da Medicina aqui no Cariri do século XIX, e eu dediquei o livro a ele. É uma das pessoas que me influenciou e que me levou para esse lado. Eu sou mais da ficção, mas ele me levou um pouco para esse lado da história, e eu tenho certeza que ele foi uma das pessoas que me influenciou profundamente nesse aspecto. Do ponto de vista humano, Alderico se preocupava muito, né, com o rigor, né, e eu acho que o que demarcava a personalidade do Alderico era a ansiedade, né, a ansiedade de querer fazer com que as pessoas tivessem estímulo ao conhecimento. O estudo como emancipação do ser humano. Eu lembro várias vezes pessoas que eram de origens mais elitizadas, o Alderico colocava todas no mesmo nível e na mesma relação quanto ao conhecimento, né? Que a gente pode ser de família elitizada, pode ser de família pobre, para família vulnerável, mas que o estímulo e o interesse pelo conhecimento nos coloca no mesmo nível, né? Você é aquilo que você conhece, né? Fazia várias paródias, brincadeiras conosco, né? Dizia que o personagem que ele queria ser era o Visconde de Sabugosa, dormir dentro de um livro, né? Que é uma forma de ter, na verdade, o acesso a esse conhecimento. E por último, né, o convívio com Alderico enquanto amigo, né? Já nessa disciplina de Economia do Nordeste, Alderico já tinha algumas deficiências do ponto de vista da visão, pedia muito auxílio com relação à burocracia, né, auxílio no preenchimento das cadernetas, né, e isso nos tornou muito próximo, né, ao ponto de eu ser um frequentador, junto com tantos outros, com o professor Micaelson, com o professor Ramalho, ser um frequentador da vasta biblioteca de Alderico, né, e aí conversávamos até o fim da vida dele, né, sempre havia uma visita semanal nossa lá para poder aprender com Alderico, né, e aprender nesse sentido, né, estricto senso, que era a sua preocupação, né, aprender e pensar o grande na nossa atuação profissional, que foi a marca de Alderico, né, um grande professor. O relato da experiência de vida dele, do movimento, quando ele veio do Aracati para o Crato, né, o Aracati, naquele momento, ele sempre dizia isso, né, como ainda uma economia, né, uma cidade, um centro cultural que era mais opulento, né, à noite você tinha os saraus nas salas dos barões e tudo mais, e quando chega ao Crato, ele sente aquela ausência, né, no entanto ele vê e percebe aqui como um grande espaço para entender a realidade. Era isso que ele passava para todos nós. Então, a celebração de 100 anos de Alderico, ela demarca, acima de tudo, o resgate, a memória de uma figura que foi protagonista, que está no imaginário da cultura e do conhecimento do povo, não só de Crato, mas da região do Cariri. Ela está na importante ação de você fazer o resgate dos valores, né, e cultuar essa memória, ter a salvaguarda da memória e principalmente trazer para as novas gerações do curso de Economia, da URCA em si, os alunos do curso de História, um personagem tão importante, tão rigoroso na formação de muitos que por ele passaram.